Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin a 56 mil dólares no momento em que eu gravo este vídeo para você. Bitcoin que começa a corrigir levemente no dia de hoje. Será que a gente não vai subir? Será que é um movimento de topo descendente para seguir descendo? Ou a gente vai formar aquele famoso fundo ascendente, se aproximar dos fundos anteriores e aí sim explodir? É isso que eu quero te mostrar nesse vídeo, então fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Vou analisar vários ativos que você pediu e antes eu quero, é claro, te pedir para manter o costume, manter o padrão e colocar aqui embaixo aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Amanhã a gente vai analisar algumas gemas, alguns ativos mid-cap, já que hoje a gente vai focar nos alfas. Então, comentários estão abertos para você fazer o pedido. Pedir aquele ativo que você quer que eu de fato analise para você. Bom, vamos olhar o Bitcoin que teve no gráfico de 3 dias um belíssimo de um movimento de rejeição. A gente fechou ontem o candle de 3 dias. E a rejeição que nós percebemos, ela é muito grande. Só que o Bitcoin começa a desacelerar e a gente está formando, inclusive, um padrão. Eu quero te mostrar no gráfico de 4 horas, fica mais claro. Na verdade, no gráfico de 2 horas fica totalmente claro. É um gráfico incomum, mas a gente tem uma formação de cunha ascendente, que é um padrão que normalmente rompe para baixo, estamos rompendo para baixo, e que pode trazer a formação de um fundo ascendente. O que eu estou vendo? Estou vendo que sim, nós estamos tendo uma movimentação de recuperação. O gráfico de 3 dias fechou muito bem. O gráfico diário do dia de ontem fechou muito bem. Só que o volume de compra ele começa a ser descendente. Gráfico de 12 horas, volume de compra descendente. 8 horas, volume de compra descendente. Gráfico de 4 horas, volume de compra descendente. Então, o que a gente tem de indicação é sim que o mercado pode formar exatamente aquilo que a gente falou na segunda e falamos ontem, que é topo, fundo ascendente, e aí sim abrir oportunidades para mais valorizações. Só que quando que a gente vai ver a formação desse fundo ascendente? Pois bem, vamos ao gráfico. A gente teve uma valorização do fundo ao topo de nada menos do que 18%. E o início desta correção, com até essa pressão desta cunha ascendente, que você pode ver em determinados tempos gráficos, que já começa a se romper, pode nos levar à correção, e a gente vai analisar Fibonacci, correção em faixas de preço entre 38.2, 54 mil, a 618, 52 mil, nos levando a uma faixa até mais extrema, o que também não seria de todo mal e nem incomum, 50.700. Então a gente tem sim que o mercado começa uma correção mesmo diante de uma recuperação enorme. É normal que a gente tenha teste dos fundos ou até uma aproximação, já que a gente deixa muita liquidez nessa faixa. Veja o gráfico de 3 dias. É sim plausível um movimento de fundo ascendente para aí sim acelerar. A minha visão é de que a gente tem tudo para sustentar estes fundos. Tudo, eu quero dizer, maior probabilidade. Tem certeza nesse mercado? Você sabe que não existe. Mas a maior probabilidade é sim a gente sustentar. Por quê? Porque a gente teve o maior volume de negociação desde a quebra da FTX. Eu não consigo ver aqui, eu quero puxar aqui. Vamos lá, eu vou te mostrar como este volume de negociação é gigantesco. A gente vem aqui, volume, olha só. Este é o maior volume desde a quebra da FTX.
este também foi um fundo que nos trouxe o medo extremo no indicador de Fear and Greed. Mostrei ontem a estatística de como este indicador nos traz retorno consistente. Combine isso a maior volume de todos os tempos, desde a FTX, com o RSI do gráfico diário batendo em sobrevenda, bateu em sobrevenda, combinando com medo extremo, poxa, a gente bateu na faixa de 17, na verdade, o medo extremo. Então a gente tem indicativos que sim, este foi o nosso fundo local. E a maior probabilidade depois de um fundo local é na formação deste fundo ascendente. Se a gente esticou bastante no gráfico de 12 horas, no gráfico diário, a gente tem sim como algo natural a formação desse fundo ascendente nas faixas que eu te mostrei. E eu sempre traço os planos prévios. Você sabe que eu nunca vou colocar, o mercado vai atingir tal ponto, o mercado vai fazer isso, o mercado vai fazer aquilo. Eu sempre vou colocar planos. E eu tracei 4 planos de trade que eu apresentei para o meu grupo Prêmio, grupo do desafio. Quando? Na segunda-feira à noite. E eu te mostro aqui exatamente o que a gente desenhou como uma possibilidade na segunda-feira e hoje começa a se confirmar. Possibilidade num plano B. Neste plano B, que é um dos 4 planos que a gente traçou na segunda-feira, olha só, segunda-feira, 21 horas, horário de Brasília, a gente de fato colocou. Se o mercado começa a subir com um volume de compra descendente, pode ser que a gente tenha sim uma movimentação para fundo ascendente, teste dos fundos anteriores, e aí sim, quem ficou de fora, quem não quis pegar a faca caindo, e eu acho que isso é muito inteligente, vai ter justamente aquela oportunidade de ouro. A gente já vem apresentando a visão macro. No macro, nada mudou. No macro, nada aconteceu. Inclusive, as baleias acumularam e vão acumular em um novo fundo ascendente. E este fundo ascendente pode ser extremamente oportuno para quem está de olho nos descontos que muitos ativos estão nos entregando neste exato momento. Altcoins estão descontados e vão continuar se desvalorizando neste curto prazo, o que abre grande oportunidade. E por que oportunidade? E por que oportunidade em altcoins, além do Bitcoin? Que sim, em uma movimentação de fundo ascendente, você tem uma ótima oportunidade no Bitcoin. E as altcoins? Será que é inteligente se posicionar? Bom, aqui é o Total 3. Eu te mostro o Total 3, que é o market cap das altcoins. E a gente teve uma busca de liquidez gigantesca e estamos vendo uma rejeição muito grande, o que pode sim antecipar um grande movimento de alta. Lembrando que este é um padrão que a gente tem fundos sendo perdidos sem continuidade e que é um padrão que rompe normalmente para cima. Se a gente puxa o Fibonacci deste fundo na verdade, até este topo, a gente vê que o Total 3 atingiu a área de 618 de Fibo. Buscamos a área de 618, rejeitamos de forma objetiva, o que ainda aumenta muito mais este movimento em potencial. E o que eu enxergo é que nós estamos exatamente neste cenário. Eu peguei o gráfico de BNB e você pode pegar vários ativos para você avaliar. E a gente tem o seguinte, a gente tem um movimento que nós estamos vendo hoje, no geral, nas altcoins, como o movimento que a gente teve no passado. Então a gente teve o mesmo movimento que a gente
pode presenciar hoje, lá na época da pandemia. Dezembro de 2018 pode ser representado hoje como novembro de 2023. Tivemos forte valorização até o que a gente pode considerar março de 2024, que foi o topo do nosso ciclo de alta neste ano. Começamos uma correção. E olha só, a gente teve uma correção, uma respirada e uma pedrada para baixo, intensificando as perdas de quem deu all-in ou até dos topos de março na casa de 80%. E é a média. Quem comprou e viu os ativos em março, se você pegar do topo desse ano até o preço atual, a gente está falando aí de 70%, 80%. Estamos neste momento, o que era lá atrás, 9 de março de 2020, com indicação de agosto de 2024. E eu enxergo que sim, todos nós estamos aqui. E a Out-Season pode trazer justamente este tipo de valorização. Dos pontos mais críticos para os pontos mais altos da Out-Season, a gente pode ver uma valorização muito grande. Lá atrás, no último ciclo, BNB perdeu 83% e do fundo foi capaz de trazer uma valorização de mais de 10.000%. E quem tinha comprado o topo, ainda assim, saiu com 1.700% de lucro. Então, se a gente olha o passado, e eu sei que muita gente torce o nariz, o passado não se repete, mas ele rima. E a gente vem mostrando no histórico exatamente estatística, probabilidade, estatística. E o cenário aqui não para de se repetir. É o mesmo gráfico, parece que eu pego aqui, copio, colo e coloco aqui. E a gente está diante de um período de alta liquidez, com corte na taxa de juros, impressão de dinheiro. Eu gosto de relembrar isso para que você entenda o que está acontecendo no macro. Mais uma vez, quem encheu os bolsos antes de ontem? As baleias compraram absurdamente. As baleias nos fugiram, elas compraram absurdamente. Então você tem que estar pronto para aproveitar, sim, estas oportunidades. Sempre traçando as movimentações de reação. O que eu vou fazer se o mercado subir, se o mercado descer, se o mercado, de fato, corrigir? É sempre isso que você deve fazer. É exatamente este exercício que a gente faz aqui no nosso grupo Premium e grupo do desafio. 2 grupos fechados em que eu apresento tudo aquilo que eu estou fazendo. Compras, trades, análises, dicas. A gente mostra de forma transparente o que é feito. Estratégias por trás dos trades, todas as compras, todos os ativos que estão sendo comprados, todos os setores que estão sendo investidos, percentual de capital investido em cada ativo, estratégias por trás dos trades, tem o planejamento, plano A, B, C, D, o que vamos fazer se o mercado subir, se o mercado cair, se o mercado fizer isso, proteção, estratégias de proteção para uma eventual movimentação de queda, mais queda, o que é um cenário menos provável, mas que também tem que ser considerado. Aulas que te dão base, aulas de gestão de risco, psicologia de trade, hedge, rebalanceamento, ciclos de mercado, bases de preço e muito mais, além de um suporte 1 para 1 comigo. Você tem acesso a muito conteúdo no nosso Prêmio Desafio, 2 grupos fechados que custam pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais baratos no plano vitalício. Você quer aproveitar, quer participar, quer de fato aproveitar de forma completa tudo aquilo que a gente entrega e contar com muito conteúdo? Vai na descrição desse vídeo, vai ter um link para o nosso grupo do Telegram geral. Clica nesse link, você vai entrar no nosso grupo geral, que tem muito conteúdo também. Vai lá na última mensagem do grupo, vai clicar no @oficialluanfx e um chat que nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Mas entenda que um fundo ascendente
pode estar se formando. E se a gente formar um fundo ascendente, some a isso. Um medo extremo voltando a aparecer com grande volume vendedor, com RSI diário batendo em sobrevenda. Esta área de retração de Fibonacci aqui começa a se tornar uma faixa de buy zone muito interessante. 54, 52. Eu vou aproveitar. E eu estou de olho nas altcoins, justamente por este movimento de alta em potencial. Eu quero aproveitar a out-season. E você? Bom, vamos analisar os ativos que você pediu, os alfas. Cara, Ethereum, o que eu posso esperar de Ethereum? Solana, Aave, ICP, Render, Pendle, iOS, Arweave, XRP, Matic, Link, Nier, Ondo e DOT. O que esperar desses caras? Vamos para Ethereum. Fundo ascendente, topo. Atingiu a área de Golden Pocket, quase chegou na faixa de 78,6. Atingimos 2,100. Estamos vendo uma movimentação de alta. Esta aqui é uma área de sustentação clara para Ethereum. Então aqui acaba sendo sim uma faixa de buy zone. A gente tem uma linha de tendência de alta, a gente tem o gráfico semanal quase chegando em sobrevenda, o diário bateu em sobrevenda, a gente teve uma perda de um suporte importante, um flush muito grande, um volume de negociação também gigantesco. É válido sim como faixa de medo. E se a gente começar a corrigir, você tem simplesmente que olhar para áreas para a formação de um fundo ascendente. E o fundo ascendente pode te dar uma oportunidade de trade. Vamos usar um exemplo. Ethereum tem uma movimentação que nos leve a 2.250. Você tem um fundo aqui claro para stop. E para exposição você tem um fundo ascendente para se formar, para antecipar um movimento de recuperação e alta. Então, você tem o melhor dos mundos. Não pega a faca caindo. Compre um fundo ascendente. E a gente está diante da formação de fundos ascendentes para todos os ativos. Então, Ethereum está bem interessante nessa faixa de preço. Se você queria comprar Ethereum a $3.000, você tem um desconto aí de quase 30%. Aproveite. Solana, tá forte, hein? Tá forte pra caramba. Solana teve uma queda livre, como todo o mercado, e uma recuperação que até o momento é uma recuperação de exatos 40%, que aumenta aí muito a probabilidade de Solana formar um fundo ascendente e aí sim seguir em alta. Então, se o Bitcoin começar uma correção, Solana pode te dar uma oportunidade também em pontos entre 137 e 127, considerando que a maior probabilidade, depois de um repique tão grande, é um fundo ascendente. A Aave, vou falar o que de Aave? A Aave foi e voltou. Mais uma vez, a Aave faz um movimento extremamente bullish. Olha só isso. Nem se tomou conta, caiu lá para 76. Quem não aproveitou é louco. Caiu para 76 e agora a gente está aqui nesta linda quarta-feira com movimento de alta. O que a gente pode acabar vendo? Ainda assim, um movimento de baixa e grande força. Mas a quantidade de rejeições que a gente está vendo aqui é muito grande. A gente tem um suporte aqui, ó. A gente tem um suporte aqui que é muito, muito agressivo. Ó, é esse suporte. Eu posso até colocar aqui para você. Suporte na casa de 70 a 75 dólares. É um suporte gigantesco. Então, correções aqui podem abrir grandes oportunidades. ICP. Olha isso aqui. ICP cai para uma faixa de fundo ascendente. Mesmo no medo, a gente está vendo fundo ascendente. A gente volta para uma área de Golden Pocket, que acaba sendo interessante deste fundo para este topo descendente, fundo ascendente. Você pode considerar compras nesta faixa entre 7,70 e 6,90 ou aguardar rompimento desta linha de tendência de baixa aqui e aí sim ir às compras.
mas a busca por um fundo ascendente no Bitcoin pode abrir espaço para grandes oportunidades. Render, nossa senhora, caiu, despencou, oh meu Deus, vai a zero, maravilha. A gente tem um canal de baixa aqui, tá? Canalzinho de baixa, abaixo desta linha de tendência de alta, mas ainda sustentando essa faixa de suporte e resistência, que é um paredão de suporte e resistência. Então a gente foi lá embaixo, 3,45, tem uma rejeição. Você pode considerar o macro, ou seja, se a gente se aproximar de 3,90 novamente, 4, 3,90, se aproveita, ou você pode considerar o micro justamente nesta a faixa de retração aqui, que pode te levar entre 4,38 e 4 dólares. Então a gente tem duas confluências dentro de um padrão de canal de baixa que rompe para cima. Estamos ainda numa faixa de suporte e resistência, o que pode ser interessante. O único indicador ruim é esta linha de tendência de alta, mas que não teve confirmação de perda, porque a gente ainda não fechou abaixo deste semanal. Tá? Então a gente está vendo sim uma sustentação interessante em render, vale a pena você ficar de olho. Pendle, que porrada para baixo em Pendle, tem um cenário muito parecido com o cenário de render, tá? A gente teve aqui a perda, foi lá embaixo, sustentou numa faixa muito crítica, tá numa área bem importante. Se a gente puxar do último fundo ascendente aqui, a gente tem Pendle em uma área de 78,6 de Fibonacci, é uma área importante. A gente viu o semanal, não, o diário bater em sobrevenda extrema e a gente viu uma das maiores recuperações. Por quê? Pendle teve uma recuperação, sim, teve uma queda muito forte, mas teve uma recuperação de nada menos do que 70%. É uma recuperação muito forte. Então a maior probabilidade é formar um fundo ascendente. A gente não está falando de meme coin, não. Eu estou falando de ativo grande. E a gente já está numa faixa de retração. Mas eu acho que 2,30 até 2 dólares são faixas de preço bem competitivas para quem quer se expor. Então vale a pena você ficar de olho nessas áreas de retração em Pendle entre 2,38 e 2 dólares, porque é uma faixa, na minha humilde opinião, para o longo prazo, muito, muito bacana. A IOS está diante de uma recuperação, tá? Teve um movimento de força e inverteu. Assim que o mercado começou a inverter, a IOS também seguiu. Teve a perda dos fundos sem continuidade. Aí a gente ajusta aqui, tá? A gente teve a perda dos fundos sem continuidade. Deixa eu só ajustar isso aqui. Para mim ainda é uma pseudo cunha. Você pode considerar sim uma correção em um fundo ascendente, mas teria que formar um fundo muito fundo. Eu aguardaria agora o rompimento desta linha vermelha, 0,53. Rompimento, teste, rejeição, aí sim abre a oportunidade para compra com uma taxa de sucesso muito maior. Então fique de olho. Arweave, idem, a gente está aqui com movimentos de baixa, teve sim uma base de preço se formando, gráfico diário, gráfico de 3 dias batendo em sobrevenda. A gente atingiu até essa faixa aqui, ó, esses picos que tinham batido lá atrás, em outubro de 22, a gente testou, rejeitou, teve uma recuperação interessante. A gente começa a ver o mercado sofrer com esta resistência, mas a gente tem aqui áreas de retração de Fibonacci entre 19,50 e 18,20 até 17 dólares, com faixa plausível para compras dependendo da retração do Bitcoin. XRP volta a cair, sustenta o seu ponto de medo extremo aqui, que foi um suporte. Eu estou muito cético com o XRP, por quê? Porque ele perdeu essa linha de tendência de alta, recuperou, perdeu de novo, vamos ver se ele sustenta esse fundo ascendente. Para XRP, eu que não sou fã de XRP, me desculpe se você é fã, eu aguardaria aqui um
pivôzão de alta, acima dessa área de resistência clara. Aí sim, você tem uma mega oportunidade. Matic! Tá difícil, hein, Matic? Matic, pra mim, eu tô off, tá? Porque isso aqui é pivô de baixa. A gente tinha um suporte aqui, a gente tinha um outro suporte aqui, e Matic perdeu os 2, 3, 10 suportes aqui, ó. Então, tá muito extremo e isso aqui não é muito interessante, não. Tem que recuperar, tá? Poderia até aqui você ter uma cunha, mas ele tá mergulhando. Tem uma cunha aqui, ó, quem sabe, tá? Primeiro, para mostrar força, tem que fazer isso aqui, ó. É isso. Vamos colocar aqui. É isso aqui que Matic precisa. Se não, eu nem consideraria entradas. Link, que presente Link trouxe. Voltou para a área, que é uma área de acumulação, que foi rompida, acelerou, voltou tudo, testou, pode retestar. Em um reteste, pode ser que você tenha uma grande oportunidade. Então, fica de olho. Se você está convencido que Link é um mega projeto, aqui vai ser uma mega oportunidade. Nier, atingindo uma faixa de preço de 3 dólares, pode trazer grandes oportunidades para quem está de olho. A gente tem o round bottom aqui, testou, rejeitou. Tem uma linha de tendência de baixa, que pode trazer sim uma continuidade de alta, ou você que é mais conservador, aguardar essa recuperação. Então você tem esses dois perfis aí. Ondo teve uma forte desvalorização, um dos ativos mais resilientes deste ciclo, teve uma forte desvalorização, levando Ondo a uma faixa de preço que não era visto há bastante tempo. A gente viu aqui no 14 de abril. Então a gente tem aqui uma faixa clara de suporte e resistência, perdeu, voltou, teve uma recuperação de nada menos do que 48%, a maior probabilidade é formar um fundo ascendente, e aí você tem que ficar de olho em que? Retração de Fibonacci, topo fundo entre, vamos lá, 0,65 e 0,59 você tem um movimento de oportunidade. Retração, fundo ascendente, e aí sim pode abrir pernadas para cima em uma posição bem mais favorável do que a gente já viu anteriormente. E DOT, nosso último ativo, sustentou bem aqui um fundo. O que aconteceu com o DOT? DOT mergulhou, belo projeto, alfa, mergulhou, foi lá embaixo, testou o quê? O fundo do bear market. Que maravilha. Olha só. Testou, rejeitou. Agora é o seguinte, dois perfis. Perfil conservador. Aguarda o fundo ascendente aqui. Perfil agressivo. Qualquer movimento que te traga novamente aqui vai abrir oportunidade para você comprar e aí surfar uma eventual movimentação de alta. Tem muito ativo interessante, tem muito ativo dando oportunidade. Tem sim na tua frente boas chances e o Bitcoin segue em correção. Aproveite essa correção porque depois deste fundo a oportunidade vai aparecer. E se a galera começar a ficar preocupada, aí você já sabe, medo extremo com RSI diário em sobrevenda, com esse volume gigantesco, número de liquidações na casa de 1 bilhão, não é para você se desesperar, sempre dá um zoom out, dá uma olhada. Será que as coisas estão tão ruins assim? Ou a gente só está vendo o contínuo padrão de cunha descendente megafônica que rompe para cima? Fique atento. E lembre-se, esse não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo e o que eu vou fazer com base na análise gráfica. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades, com muitos lucros no bolso.